Olá, meu quarto ano. A nossa aula hoje é de História. Nós vamos falar sobre os povos formadores do nosso Brasil, certo? Então, a nossa aula vai da página 4 até a página 9 no nosso livro didático, certo? Então, vamos lá. Só relembrando um pouquinho. Quando os portugueses, há muitos anos atrás, chegaram aqui ao Brasil, eles encontraram os índios. De um certo modo, os portugueses se assustaram com os índios da mesma forma que os índios se assustaram com os portugueses. Mas por que, Márcia? Olha só. Os portugueses, naquela época, eles tinham o costume de vestir muitas roupas, eles tinham o corpo muito bem coberto, certo? Então, os índios se assustaram. Por quê? Porque eles tinham o costume de não vestir roupa, eles andavam nus. Então, eles se assustaram com os portugueses, com tantas roupas, né, com tantas vestes, certo? Confronto nenhum houve. Foi, de um certo modo, um encontro na paz. Mas um ficou, de um certo modo, meio assustado, certo? Então, vamos lá. Mas os portugueses ficaram observando, né, aquela terra descoberta, aquelas pessoas com os costumes diferentes, né? Andavam nus, corpo pintado, né? Às vezes até com uns adornos, né? Uns enfeites, usando pena de animais ou pele de animal. Então, diante de tudo isso que eu fiz vocês relembrarem, nós vamos começar com o nosso assunto propriamente dito. Nós falamos o português, né? Nosso português, em consequência dos portugueses quando chegaram aqui, certo? Mas lembrando que os primeiros habitantes do nosso país são os índios, certo? Na abertura do livro de vocês, tem essa imagem aqui, né? Que está mostrando, certo? Os povos que chegaram aqui no Brasil, os portugueses, tem outros povos que vieram, tem os índios que já estavam aqui. Essa abertura aqui do livro de vocês, ela já está dizendo os povos que chegaram. Nós sabemos que tivemos os índios, tivemos os portugueses, né, que foram o segundo a chegar, né? E também tem os africanos, que nós vamos ver em outro momento, certo? Então, na aberturinha do livro de vocês, tem isso aqui, e nós vamos nos interter sobre os índios. Os costumes dos índios, nós já temos algum conhecimento, né? Viviam em tribos, certo? Tinham os costumes deles, acreditavam em vários deuses, né? Viviam em ocas, né? Tem um chefe, que é o cacique, mas também tem um chefe religioso, que é o pajé, certo? Que faz cerimônias religiosas, aconselho. Mas também nós podemos falar sobre os índios, a questão de como eles se locomoviam de um lugar para o outro. Eles usavam aquelas canoas que eles mesmos produziam, né? E eles usavam o remo para se deslocarem dos locais. No livrinho de vocês, ó, tem as imagens aqui das canoas, que eram muito bem feitas, né? Que eles mesmos produziam, certo? Mas quando nós falamos em índios, nós podemos dizer, né, que aqui no Brasil, no passado, tinham várias tribos, certo? No livro de vocês tem um mapa, e eu coloquei esse mapa aqui, ó. O primeiro mapa está dizendo todas as tribos que existiam no passado. E nesse segundo mapa está mostrando as terras indígenas atualmente, certo? Pode ver que no primeiro, né, tem várias, e quando a segunda está bem clarinha, certo? Não mostra tanto não. Mas por quê? Muitos índios, eles em confronto, né, com os portugueses, porque foram muito explorados, não aceitaram, fugiram, outros morreram no combate, como também muitos índios, eles morreram porque eles pegaram doenças com os brancos, certo? Então muitas tribos chegaram a desaparecer. E no livrinho de vocês tem um mapa e tem a legenda, que tem Tupi, tem o Gi, tem o Aruaque, certo? Tem o Cariri, tem o Pano, tem o Tucano, tem Chamuá e outras tribos. Tem esse mapazinho que eu tenho lá,
vocês têm esse mapa aqui, certo? E a partir desse mapa, tá fazendo pergunta, né? Tem algumas questões, algumas perguntas que vocês vão responder mediante esse mapa, certo? Então, dentro ainda do nosso contexto, tá falando aqui de uma atividade que vocês vão ter que fazer, certo? Vocês vão ter que destacar aqui e seguindo as regrazinhas que tem aqui, o comando aqui, né? Esse comando aqui, vocês vão destacar essas imagens e vão colocar aqui, certo? Então, tem assim, ó. Olá, eu sou arqueóloga. A arqueóloga, o nome dela é Dália, responsável por uma equipe de expedição em um sítio arqueológico indígena. Mais adiante tem assim: preciso da sua ajuda para organizar nossas descobertas. Quero saber o que descobrimos até agora. Então, o comando está aqui, certo? E vocês têm que seguir. Então, a nossa atividade no livro didático vai ser da página 5 até a página 9, certo? Mas tem do livro de atividade que vai da página 71 até a página 73. Então, na abertura do livro de atividade, certo? Tem um enigmazinho aqui, certo? Que você vai ter que olhar esses sinais gráficos e em cima tem o nosso alfabeto. E você vai descobrir a frase que está, né, formando. Mais adiante, lembrando, detalhe, que os nomes que o Brasil já teve, da época do descobrimento do Brasil até hoje, certo? Vocês vão ter que formar esse nome. Aí vai da página 71 até a página 73, que tem, ó, esse dado daqui, ó. Ajude os indígenas carajás até chegar à sua trilha. Para isso, percorra o caminho do labirinto e descubra imagens de elementos da cultura indígena brasileira. Lembrando, no livrinho de vocês tem uma imagem do Brasil, do mapa do Brasil, bem antigo, da época do descobrimento do Brasil, certo? E nele lá está mostrando que logo no início, aqui no Brasil, tinha muitas árvores, né? Uma dessas árvores, muito conhecida até hoje, o pau-brasil. Então, quando os portugueses aqui chegaram, e logo de início eles não quiseram muito saber das nossas terras, porque até então eles não tinham descoberto em nenhum momento nenhuma riqueza, certo? Mas com o passar do tempo, vieram algumas expedições aqui para o Brasil e descobriram, né? Fizeram o reconhecimento de todo o território e descobriram que tinha riquezas aqui. E uma dessas riquezas é a árvore que nós conhecemos, que é o pau-brasil. Então, a partir desse momento, foi feito o quê? Derrubada das árvores. E na imagem do livrinho de vocês, mostra muito bem, certo? Que houve o desmatamento, certo? Mas por que eles faziam isso? Sabiam que essa madeira dava lucro, certo? Então, se você observar o mapa direitinho, você vai perceber que tinha as árvores, antigamente a floresta, né? E no próprio mapa já vai mostrando que houve o desmatamento, certo? Outra coisa, não esqueçam de ler atentamente esse conteúdo e a partir do conteúdo vai surgindo as perguntas e vocês vão montando, certo? Então, gente, complementando, ainda falando sobre os índios, eu tenho essa imagem aqui, certo? No livrinho de vocês não tem não. Eu falei para vocês logo no início que quando houve o encontro dos portugueses e dos índios, né? Então, ainda nesse contexto, na história do Brasil, essa imagem que eu tenho aqui está mostrando a primeira missa que foi rezada no Brasil, né, pelos portugueses. Se você puder observar a imagem, né, aproximando um pouquinho, certo? Você vê aqui, ó, que os nativos, né, os índios, eles ficaram observando essa cerimônia religiosa, certo? Então, primeiros habitantes do Brasil foram os índios. Então, diante da cultura indígena, nós herdamos, né, ainda hoje,
nós usamos muitas coisas que nós aprendemos da cultura indígena. Por exemplo, eu disse a vocês que quando os portugueses aqui chegaram, né, na expedição de Pedro Álvares Cabral, dentro da sua expedição veio um escrivão, Pero Vaz de Caminha. Ele tinha a obrigação de contar para o rei de Portugal, né, escrever para o rei de Portugal tudo que via e tudo o que acontecia. Então, diante do momento do encontro dos portugueses com os índios, ele contou tudo o que viu para o rei de Portugal, certo? Mas esse nome, rede, quem deu esse nome rede, né, que os índios também usam rede, né, que nós ainda hoje usamos rede, né, fazemos uso de canoas, que eu falei para vocês. Rede foi Pero Vaz de Caminha que deu esse nome, mas os índios na época, né, lá, chamavam rede de ine, certo? Também tem a cultura de se usar, até hoje, canoas, barco, isso também nós herdamos dos índios, como a questão de usar adornos, colares, né, brincos, maquiagem, completamente diferente dos índios antigamente. Eles faziam uso daquela tinta, né, que era extraída do pau-brasil, que servia de corante, né, para pintar, se pintarem, né? E essa madeira deu muito lucro, certo? Antigamente. Então, está aqui um encontro, né, dos portugueses com os índios. No caso aqui, foi a primeira missa rezada no Brasil e que teve a presença dos índios. Primeiro mapa que eu mostrei aqui, tem no livrinho de vocês, que a legenda está mostrando todas as tribos, né, que existiram no Brasil, certo? Isso aqui é no mapa A. No segundo mapa, já está mostrando poucas tribos. Por que isso aconteceu? Esse mapa aqui mostra atualmente. Por que não tem tantos índios? Porque os índios, foram desaparecendo. Uns pegaram, já disse a vocês, mas torno a dizer, os índios daquela época, o contato com o homem branco, né, pegaram doenças com o homem branco, chegaram a falecer. Outros foi em combate, né, em guerras, faleceram, certo? E outros, né, pelo fato dos portugueses fazerem dele escravos para transportar a madeira, muitos foram embora. Então, aqui o Brasil, como você vê aqui no mapa, que tem no seu livro também, eram várias tribos. O Brasil era bem distribuído aqui, nas tribos. E hoje está nessa situação. Nós nos fixamos no estudo sobre os índios, mas os povos que formaram o povo brasileiro foi da mistura das três raças: o índio, o português e o africano. Nós temos influência na nossa vida, na cultura dos índios, que eu já falei para vocês, dormir em rede, usar canoa, usar barco, né? Questão da maquiagem. Dos portugueses também herdamos a língua portuguesa. Antigamente aqui no Brasil se falava o tupi, e nós também vamos ver mais adiante que os africanos também nos deixaram influências, certo? Ok? Então, os povos que formaram o Brasil foram três: os índios, os portugueses e os africanos, certo? Então, muito obrigada.